Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide. Eu estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã. Eu gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe o seu like e também o teu comentário, que é muito importante. Então eu gostaria de ler hoje então uma passagem que se encontra em Deuteronômio 8, a partir do versículo 7, que é os benefícios de Deus para conosco. E diz a palavra de Deus: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temerem, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiro e de águas e de fontes mananciais profundas que saem dos vales e das montanhas. Então Deus aqui, nós temos então os benefícios de Deus para conosco, né? E esses benefícios, ele vem com guardar os seus mandamentos, né? Nós devemos então ter cuidado então em guardar ou cumprir os mandamentos de Deus, para que não tenhamos então os benefícios de Deus para nos orgulhar, para nos engrandecer, né? Então não podemos então esquecer então de todos os caminhos então que Deus tem nos guiado. Deus levou então Moisés, levou então o povo de Israel, o povo israelita para o deserto 40 anos, né? Então para humilhá-los, para então humilhar eles, para que então eles tiveram então fome, né? Então eles foram conduzidos, né, por um deserto, né, de 40 anos, um deserto terrível, né, que tinha ali serpente, ali tinha escorpião e também não havia água para eles beber. Tudo isso então para testar então a fé dele, para ver então se ali eles iriam então manter os mandamentos com Deus, para ver se eles iam manter a aliança com Deus, né, para ver então o que tinha, o que havia então no coração daqueles homens. Então Deus muitas vezes ele nos prova, ele nos testa então, né, para examinar então o nosso coração, as nossas intenções, né, se nós procuramos então Deus apenas por benefícios próprios então, e Deus então muitas vezes ele permite então que nós sejamos humilhados então, né, para testar. Deus ele nos corrige então, assim como um pai corrige um filho, né, nos mostrando então que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então essas palavras, né, elas estão escritas na palavra de Deus. Por isso que nós devemos então ler as Escrituras, nós devemos então estudar a Bíblia, para que nós possamos saber então quais são as intenções de Deus, quais são os benefícios então de nós estarmos guardando então os mandamentos de Deus, guardando a aliança que Deus ele fez, né, através de Moisés, através de Abraão, de Jacó, né? Então Deus ele enviou então, né, nesse período dos 40 dias, né, que esse povo estiveram no deserto, Deus então ele mandou, né, maná do céu, um pão desconhecido, um pão que eles não conheciam, né? Então esse pão não precisava então eles armazenar então esse pão, não precisava eles guardar esse pão para outro dia, né? Porque todos os dias Deus ele mandava então do céu esse pão ou esse maná para que eles comessem, para que eles sobrevivessem, né? E as roupas deles, eles não envelheciam,
né, e nem os pés deles inchavam caminhando então no deserto, né? Então Deus ele fez sair água da rocha para matar então a sede daquele povo, né? Porque não era só homem, era mulher, né? Era criança, era pessoas idosas. Então todas elas, né? Eles estavam ali andando 40 anos então no deserto e passando por tudo essas dificuldades. Conforme eu falei, é da mesma forma que um pai corrige um filho. Deus aqui então estava corrigindo eles de seus pecados, corrigindo eles da idolatria do qual eles tinham saído então do Egito, né? Que lá então era um povo na época, um povo idólatra. Então ali Deus estava ensinando eles os mandamentos, ensinando eles como então conhecer Deus através aqui de milagres, como caindo maná do céu, como as suas roupas que não envelheciam, né, os seus pés que não inchavam, né, fazendo sair água da rocha, né? Então Deus ensinou a disciplina então para esse povo, para que eles viessem então a realmente aguardar os seus mandamentos, né? E o povo de Israel, o povo israelita, então eles entraram depois de passar por todas essas dificuldades, esses 40 anos no deserto. Deus então permitiu que eles entrassem então em terra boa, de ribeiro de água, fonte, terra de trigo e figueira, né, e romeira e oliveiras de azeite e mel, né, onde nada falta, cujo as pedras são de ferro. Então primeiro Deus, né, doutrinou essas pessoas, ensinou a eles como, né, obedecer a Deus, como seguir os seus mandamentos, e depois Deus abençoou. Aí veio então os benefícios de Deus para aqueles homens: águas, uma terra boa que mana leite e mel, né? E os montes daquele lugar então tinha minas de cobre, né? Quer dizer, um lugar rico, né? Um lugar bastante abençoado para aquele povo que obedecia agora então os mandamentos de Deus, né? E também Deus multiplicou os gados deles, né? Prata, ouro, né? E nessa terra, né, tem todo tipo de comida. Então ali, então no deserto, eles passaram fome, eles passaram sede, mas agora eles estão aqui em uma terra onde tem leite, tem mel, numa terra onde tem prata, tem ouro, numa terra então que tem a comida que eles quiserem, né? E também os seus gados multiplicaram, né? Então ali nessa nova terra, esse povo, eles construíram boas casas, né? Onde ali eles moraram juntos, né? Eles juntaram também toda a prata, também todo o ouro, né? Mas aqui Deus também ele deixa um recado também, né? Mas tenham cuidado para não ficarem orgulhosos, né? Deus abençoou. Deus está abençoando muitas pessoas nos dias de hoje também, mas muitas vezes essas pessoas, né, elas ficam orgulhosas e elas acabam esquecendo a aliança que eles fizeram com Deus, esquecendo então dos mandamentos de Deus. Então fica aqui um recado, né, para que essas pessoas não fiquem orgulhosos, não esqueçam então de Deus que livrou, né, do pecado, né, que nos livrou de toda a maldade. Então Deus aqui ele avisa esse povo de Israel, os israelitas, para que não esquecesse então, né, do que Deus tinha feito por eles, que Deus tinha tirado eles da escravidão do Egito, né? Então, para que eles nunca pereçam, pense que construir riqueza com seus braços. Então muitas pessoas, né, eles acreditam então, porque trabalham muito, porque talvez tenham uma boa profissão,
que eles ali conquistaram tudo isso com seus braços. Mas aqui Deus ele está dizendo que não, né? Que eles construíram tudo isso porque Deus assim quis, porque Deus assim permitiu. Porque se Deus não quisesse, essas pessoas elas não teriam forças, né, para trabalhar, elas não teriam força para adquirir então toda essa riqueza, né? Mas se esquecer então de Deus e adorares outros deuses, né, são problemas, né, das pessoas daquela geração, porque eles saíram então de um país na época que era idólatra. Então Deus avisa então que se esquecer de Deus e adorar outros deuses, né, então perecerei, né? Então Deus iria então castigá-los, né, por isso, porquanto rejeitou a aliança e os mandamentos de Deus. Então nós devemos entender que nós temos então os benefícios de Deus. E esse benefício ele vem por nós guardar os mandamentos de Deus, por guardar a aliança feita por Deus, né? Pode acontecer de Deus permitir que nós vá por alguma dificuldade, alguma luta, por algum deserto, como aqui conta a história, que esse povo viveram 40 anos no deserto, né? 40 anos difícil, 40 anos ali, eles passaram fome, eles passaram sede, né? Vivendo em um lugar onde tinha serpente, onde tinha escorpião, mas depois que eles passaram pela prova, que se mantiveram dentro da presença de Deus, Deus então abençoou eles, então multiplicando seus gado, né, dando para eles então uma terra que emana leite e mel, com fruta, com todo tipo então de alimento do qual eles quisessem comer, e também abençoou eles com ouro e prata, né? Mas nós nunca devemos nos esquecer, né, quem nós éramos, e nunca podemos esquecer a aliança que nós fizemos com Deus. Então eu deixo essa palavra e que Deus venha te abençoar, e gostaria de convidar também o irmão para orar comigo. Deus Pai, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço, Senhor, por essa lição do qual o Senhor nos ensina aqui na tua palavra, Senhor. Oh Pai, um ensinamento de bênção, né? Um ensinamento assim que nós possamos ter contigo e temos nossas vitórias. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã que está me ouvindo neste momento, Pai. E abençoa essa pessoa, Senhor, na sua vida financeira, Pai. Oh, Pai, se essa pessoa está desempregada, abre uma porta de emprego, Pai. Abençoa ela, Pai. Repreenda, Pai, todo tipo de enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe o lar dessa pessoa, abençoe o trabalho dela, a escola, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, Senhor Jesus, eu te agradeço e eu te louvo, Senhor. Obrigado, meu irmão, minha irmã, que Deus venha te abençoar e faça uma aliança com Deus, siga os mandamentos de Deus e você será abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.